Bem-vindos à nossa aula 7 do nosso curso sobre os anjos e demônios na Suma Teológica de Santo Tomás, os anjos maus, parte 2. Então vamos estudar a queda dos anjos. A Sagrada Escritura menciona espíritos malignos, espíritos impuros, espíritos piores. São anjos que, criados bons, se tornaram maus, abusando do seu livre-arbítrio. O texto bíblico não se refere ao pecado dos anjos, mas supõe-no, pois logo nas suas primeiras páginas apresenta o anjo tentador sob a imagem de uma serpente. Em que terá consistido esse pecado? Já que o anjo não tem corpo, só pode ter sido o pecado do espírito, que é a soberba. E por que soberba? Santo Tomás de Aquino supõe que tenha sido a soberba de desejar diretamente a bem-aventurança final, não por concessão gratuita de Deus, mas como decorrência da natureza angélica. Quiseram assim manifestar sua independência em relação a Deus e recusar a homenagem que deviam ao Criador. Em poucas palavras, terá sido um pecado de complacência na própria excelência, com desdém da honra e do respeito devidos a Deus. No século XVII, o teólogo jesuíta Francisco Soares propôs outra sentença. Supõe sim o orgulho, mas julga que este se externou na recusa de adorar a Santíssima Humanidade de Cristo unida ao Verbo de Deus. A natureza humana, como tal, é inferior à natureza angélica. Uma variante desta hipótese afirma que os anjos maus não se conseguiram submeter à Mãe do Verbo encarnado, que é a Rainha dos Anjos, por sua função singular no plano da salvação. Não há como dirimir as dúvidas. Resta firme, porém, que o pecado dos anjos foi o da soberba. O pecado dos anjos tem caráter definitivo. Verdade é que desde os primeiros séculos do cristianismo, houve quem propusesse a conversão dos anjos. Tal foi o caso dos monges originistas, discípulos de Orígenes, que propuseram a apocatástasis, restauração de todas as criaturas. Todavia, o magistério da Igreja condenou tal tese no Concílio Ecumênico de Constantinopla II em 553. A razão dessa recusa é dupla. Nem a Escritura nem a tradição falam da conversão dos anjos maus. Ao contrário, o Senhor Jesus no Evangelho se refere ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A natureza dos anjos é tal que, como dito, uma vez feita a sua opção, eles não podem voltar atrás, seja para o bem, seja para o mal. Tendo uma inteligência lúcida e uma vontade firme, tanto mais firme quanto mais lúcida é a sua inteligência, não estão sujeitos às paixões e nem podem fazer opções provisórias como o homem. As razões que levaram o anjo a fazer a sua escolha já lhe eram suficientemente claras antes da opção. Daí a irrevogabilidade da atitude soberba dos anjos pecadores. Julga-se que há uma hierarquia entre os anjos maus, sendo Satanás ou Satã o príncipe da milícia celeste. Deve ser um anjo mais perfeito do que os outros no plano ontológico. Os nomes dados aos anjos maus são, além de Satã, o adversário em hebraico. Demônio, palavra que vem do grego daimon ou daimonios, designa de modo geral todos os anjos maus. Diabo, do grego diabolos, caluniador. Este é o vocábulo usado como sinônimo de Satã, o diabo e seus anjos.
Maligno parece equivaler a Satanás na expressão de Jesus. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Beelzebul, também sinônimo de Satã, e quanto parece, pois os fariseus falavam de Beelzebul, príncipe dos demônios. Tal nome representa uma divindade cananeia e significa Baal, o príncipe. A forma Beelzebul ou Beelzebul é depreciativa, pois Beelzebul quer dizer Baal, o príncipe, e Beelzebub, Baal das moscas, não de esterco, como por vezes se diz. Lúcifer é a palavra latina que traduz o hebraico, texto que tem em vista a estrela brilhante ou estrela d'alva. Azazel aparece também em Levítico, e é o nome de um demônio que os antigos hebreus e cananeus acreditavam que habitava o deserto, terra árida, onde Deus não exerce ação. Em Levítico também lê-se o seguinte: não imolarão mais seus sacrifícios a essas espécies de sátiros, aos quais se presta um culto devasso. Sátiro aí traduz um vocábulo hebraico que significa o peludo ou o bode. Designava gênios ou espíritos maus que tinham a forma de animal e que se julgava habitar em lugares desertos e desolados. Os filhos de Israel poderiam ser tentados a atraí-los para si mediante a oferta de sacrifícios. A palavra sátiro vem do grego sátiros e designa um semideus impúdico que tinha chifres curtos e pés e pernas de bode. Asmodeu é o anjo mau, o pior dos demônios, que fez perecer os 7 maridos de Sara, conforme o livro de Tobias. Tal nome significa em hebraico aquele que faz perecer. Lembra o anjo destruidor. É no livro de Tobias a antítese do arcanjo Rafael, cujo nome significa Deus cura. No apócrifo Testamento de Salomão, esse demônio também se apresenta como inimigo da união conjugal. É de notar que o texto sagrado alude a tais tipos de seres maus sem pretender confirmar o que os pagãos imaginavam a respeito deles. Trata-se de referências feitas de passagem que nada definem no plano doutrinário. Em Efésios, São Paulo se refere ao príncipe do poder do ar, sem tensionar definir o habitat dos espíritos maus. Apenas alude à crença dos antigos que julgavam ser o ar o lugar onde pairavam os espíritos demoníacos, assim situadas. As potências adversas se interrompiam entre Deus e os homens. Em Efésios, há menção dos dominadores deste mundo de trevas, ou dos espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Há aí referência à opinião segundo a qual os espíritos bons e maus governam os astros e por eles todo o universo. Residiam nos céus ou no ar, entre a terra e a morada de Deus. Vem a ser, pode-se dizer, os elementos do mundo. Nessas passagens, o apóstolo recorre a concepções e expressões dos antigos povos, no exclusivo intuito de significar os anjos maus ou demônios, que não têm habitat ou lugar de residência e sua ação neste mundo, nada além disso. Se pode deduzir destas alusões a elementos da cultura antiga. Em João, Jesus se refere a Satanás como sendo o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios, São Paulo fala do Deus deste mundo. Eis expressões muito fortes que pretendem indicar o domínio de Satanás sobre a humanidade que se lhe entregou pelo pecado dos primeiros pais. Com efeito, São Paulo nos diz que por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Isso significa que a morte não é atualmente mero fenômeno biológico, mas ela traz uma conotação religiosa. Se não for o pecado dos primeiros pais, a morte seria uma passagem suave da vida presente para a futura. Após o pecado, ela tem a característica de um arranco violento e doloroso. Em consequência, a morte e violência que o pecado introduziu no mundo é um elemento que significa o poder de Satanás sobre os homens e o mundo. É o que justifica os títulos príncipe deste mundo e Deus deste mundo. Não há dúvida
Cristo remiu a humanidade de tal domínio, vencendo a morte pela sua ressurreição. Assim, a morte perdeu o seu sinal negativo, a sua característica de punição, para tornar-se a porta que leva à plenitude da vida que Cristo conquistou para o gênero humano. Examinemos então agora as modalidades de ação do maligno neste mundo. A Sagrada Escritura se refere frequentemente à ação de Satanás neste mundo. Basta lembrar a parábola do joio e de trigo, segundo a qual o maligno é o semeador do joio, a exortação do Senhor à vigilância e à oração e ao jejum como meios de combater o inimigo. Esta espécie de demônio não pode ser expulsa a não ser por meio da oração e do jejum. Disto decorre que a vontade do demônio, voltada contra Deus, procura arrastar os homens para longe de Deus mediante o pecado. O demônio assim tenta o homem, o que, aliás, ele faz desde o início da história sagrada, quando induziu os primeiros pais à desobediência, prometendo-lhes que seriam como deuses, arbitrando entre o bem e o mal. Nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, ao contrário, é a verdade e veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Quem considera o mundo de hoje, principalmente o da política e dos negócios públicos, verifica quanto de fato está alastrado o costume de seduzir e enganar desonestamente. Verifica também quanto são ilusórias as promessas de felicidade mediante sexo livre, drogas, homossexualismo, lesbianismo e etc. A maneira inteligente e requintada como a mentira é propagada em nossos dias, tenham-se em vista especialmente os estados totalitários, lembra a perspicácia e sagacidade do demônio, capazes de sugerir a inversão das categorias do bem e do mal, e os bárbaros sistemas de lavagem de crânio e dos campos de concentração. Aliás, já se tem dito que a mais esperta mentira do diabo é a de fazer crer que ele não existe. Daí a advertência do padre Paulo VI, Santo Padre o Papa Paulo VI, em 15 de 11 de 72. Ficai sabendo que a questão do demônio e da influência que ele pode exercer sobre indivíduos, sobre comunidades, sobre sociedades inteiras ou sobre acontecimentos é um capítulo extremamente importante da doutrina católica e que deve ser, de novo, objeto de estudo, embora hoje em dia não se lhe dê muita atenção. O escritor inglês Clive Lewis, no seu livro Cartas a um Jovem Aprendiz, compraz-se em apresentar um demônio sênior mais velho a instruir um júnior mais jovem na arte da tentação. Em dado momento, o instrutor refere que uma das principais linhas de ação do inferno consiste precisamente em estabelecer o reino da mentira nas sociedades e nas instituições. Para evitar a tentação, recomendam-se dois principais meios: fugir das ocasiões próximas e também remotas da sedução ao pecado. Não é na hora da tentação que o cristão começa a estar alerta e resistente, mas é durante todo o trâmite da sua vida. A oração, também diz João Paulo II. O cristão, dirigindo-se ao Pai no Espírito de Jesus e invocando o seu reino, clama com a força da fé: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Fazei, Senhor, que não cedamos à infidelidade para a qual nos atrai aquele que foi infiel desde o começo. Notemos ainda que sentir tentação não é pecado, a não ser que voluntariamente alguém se exponha a ela. O pecado só existe quando há consentimento e na proporção do consentimento dado à tentação. A existência dos anjos maus é atestada também por povos primitivos. Ao tratar então da tentação, abordamos o que se chama a ação ordinária do demônio contra o homem. Há que considerar agora a ação extraordinária do mesmo. Há quem fale então de obsessão e possessão.
Obsessão, então, seria uma atuação perturbadora do demônio sobre o mundo infra-humano. Minerais, vegetais e animais irracionais, ou até sobre o ser humano, sem contudo impedir o uso da inteligência e da livre vontade da pessoa agredida. No primeiro caso, tem-se a obsessão local, e no segundo caso, a obsessão pessoal. Não nos deteremos sobre alguma forma de obsessão, pois os fenômenos assim designados são de difícil diagnóstico, e a parapsicologia explica muitos dos estados de perturbação de ambientes e de pessoas que outrora eram atribuídos ao demônio. Tem assim visto especialmente o fenômeno das casas mal-assombradas. Outrora julgava-se que se devia a espíritos maus, ou às almas do outro mundo, ao passo que hoje se explica satisfatoriamente pela telergia de uma pessoa que traz dentro de si um conflito ou uma tempestade e exprime essa perturbação interior, emitindo uma energia que transtorna a casa onde se acha o paciente. Mas não se pode dizer que terremotos, pragas, doenças desconhecidas, raios dos céus, são necessariamente causados pelo demônio. Nem mesmo são necessariamente os efeitos da ação diabólica as ideias fixas, o ódio, a angústia, o desespero, etc., que afetam certas pessoas. Então, veremos agora, então, possessão diabólica, que é. Neste particular, há que evitar dois erros extremos. Acreditar com facilidade que alguém está possesso, como também negar a possessão diabólica. Esta pode ocorrer hoje e ocorreu de fato na vida de Cristo. Sim, os evangelistas nos dizem que Jesus expulsava demônios. Há quem diga que Jesus, assim agindo, apenas se acomodava à mentalidade simplória da gente de seu tempo. Ora, isto é inconcebível, pois ele mesmo disse que veio ao mundo para dar testemunho da verdade e não para confirmar os seus contemporâneos numa crença errônea, que se teria protraído até nossos dias. Por conseguinte, deve-se admitir que, ao menos nos evangelhos, há notícia de autêntica possessão diabólica. Os casos posteriores, relatados na história da Igreja, hão de ser examinados cada qual por si. Pergunta-se então, o que é a possessão diabólica? A possessão diabólica é um estado em que o demônio exerce domínio diretamente sobre o corpo e indiretamente sobre a alma de uma pessoa. Esta vem a ser instrumento dócil e cego do poder despótico do maligno. Tal indivíduo é chamado possesso, endemoniado, porque é a vítima da ação do demônio, ou também energúmeno, porque movido por alguma energia que lhe é estranha. Não é fácil distinguir tal estado de um quadro patológico de histeria, epilepsia ou outra doença nervosa. O ritual romano datado do século XVI estipulava como critérios para se diagnosticar a possessão diabólica os seguintes sintomas: falar ou compreender línguas estrangeiras sem as ter aprendido previamente, reconhecer e revelar coisas secretas ou distantes. Outras manifestações do mesmo gênero que, quanto mais numerosas forem, mais fortes indícios constituirão, como também aversão ao sagrado, e força física paranormal. Em nossos dias, porém, a parapsicologia explica tais manifestações como fenômenos paranormais que podem ocorrer independentemente da intervenção do além. Por isto, a Igreja é muito cautelosa diante de presumidos casos de possessão diabólica. Para os explicar, recorre primeiramente à medicina e às ciências psicológicas e psiquiátricas. Somente última instância admite possessão diabólica cujos verdadeiros sintomas são sempre a revolta contra Deus, o espezinhamento de valores morais, a sátira em relação ao sagrado, e etc. Aliás, já o Sínodo Regional de Reims, em 1583, chamava atenção para o fato de que certas manifestações tidas como sinais de possessão diabólica poderiam ser apenas sintomas de doenças mentais. A ação de demônio num possesso não é contínua, mas intermitente. Tem seus momentos de crise. O possesso não é necessariamente culpado.
Deus pode permitir este estado por motivos que nos escapam, mas que fazem parte de um plano sábio e providencial. Não está excluído, porém, que a possessão seja consequência de uma vida devassa ou libertina. Há pessoas, aliás, que fazem pacto com o demônio, pretendendo receber dele benefícios, como também há aqueles que se fazem membros de uma sociedade satânica e praticam a missa negra e cultos blasfemos. Uma vez, então, diagnosticada a possessão, o que requer muita prudência, a Igreja, então, aplica o exorcismo. Vamos ver um pouquinho sobre o exorcismo. A palavra exorcismo vem do grego exorkismos, derivado do verbo exorkizo, fazer prestar juramento. Exorkismos seria o ato de fazer jurar prestar juramento. Na linguagem eclesiástica, tornou-se o ato de conjurar ou afastar e desviar o maligno. Distingue-se dois tipos de exorcismo. O exorcismo simples, que ocorre no ritual do batismo, do qual consta a renúncia a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Impropriamente, certas orações que pedem o afastamento de Satanás são também chamados exorcismos simples, como também o Pai Nosso. O exorcismo solene, ele é um sacramental que consta de solene orações a ser proferidas tão somente por um bispo ou por um sacerdote, devidamente designado pelo bispo de sua diocese. Então, é toda a igreja que reza e pede a Deus a expulsão do maligno. Eis, o que, a propósito, diz o direito canônico. Ninguém pode fazer legitimamente exorcismos em possessos, a não ser que tenha obtido a licença especial e explícita do ordinário local. Segundo, essa licença seja concedida pelo ordinário local somente a sacerdote que se distingua pela piedade, ciência, prudência e integridade de vida. Por sua vez, o Catecismo da Igreja Católica reza o seguinte: quando a Igreja exige publicamente, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto sejam protegidos contra a influência do maligno e subtraídos a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou e é dele que a Igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Sob uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo. Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja. O exorcismo visa a expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua Igreja. Bem diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. É importante, pois, assegurar-se, antes de celebrar o exorcismo, se se trata de uma presença do maligno ou de uma doença. Ainda vamos voltar a retomar alguns assuntos dessa nossa aula, na nossa aula 9. Na aula que vem, vamos ver então sobre o satanismo, que é o satanismo, as crenças satânicas, e algumas expressões do satanismo, como a missa negra e a música de rock. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, ou pelo meu WhatsApp, pelo Face, que eu já passei meus contatos em alguma das primeiras aulas desse curso. E não deixe de realmente me mandar, e a gente está aí para esclarecer e para partilhar esses conhecimentos. Então, até a nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.